do cemitério velho. Minha mãe se chama Auxiliadora e cresceu em um distrito afastado de um município do interior do Ceará. Ainda hoje é um lugarejo bem atrasado. Imagine nos anos 70. Era necessário andar muito para qualquer necessidade. Comumente, enveredava-se por estradinhas de terra no meio do mato seco, que raramente tinham mais do que a largura de uma pessoa. Uma dessas estradinhas ligava a casa da minha mãe e uma fazenda onde, uma vez e outra, meu avô trabalhava. Minha mãe conta que havia 2 caminhos para tal fazenda, sendo que um era uma caminhada de 3 horas e o outro levava quase o dobro. O estranho era que o meu avô, em raríssimas vezes, fazia o percurso mais curto. Costumeiramente dava a volta pelo caminho da bodega, com o pretexto de comprar fumo ou qualquer outra coisa. Muitas vezes não comprava nada, era só desculpa para pegar o caminho mais longo. Pois bem, minha avó, nesse tempo, estava grávida e, certa tarde, passou mal. Por isso, minha mãe precisou avisar ao meu avô. Junto com ela, foi uma irmã menor, a tia Fátima, então, com 12 anos. Quando as meninas saíram, era entre 3 e 4 horas da tarde, e fazer o caminho da venda não era uma opção, pois pegaria a estrada à noite, no breu. Então, resolveram pegar a estradinha do cemitério velho. As 2 meninas, preocupadas, avançaram pela estreita vereda, preocupadas tanto com a mãe quanto pelo temor do cair da noite. Tudo foi bem por 1 hora, até se desaparem com uma raposa. Minha mãe disse que normalmente elas não costumam ser perigosas, pois são medrosas, mas se elas não fugirem, aí tem problema. É o que chamam de raposas doidas, que fiquem muito agressivas. A raposa partiu sobre as 2 que tiveram a sorte de o animal não estar tão perto e de ter um juazeiro quase ao lado, onde se refugiaram nos galhos da árvore. Minha mãe disse que a raposa ficou lá até perto do sol se pôr. Depois foi embora, assim como veio. As 2 esperaram um pouco e desceram. Em seguida, dispararam a correr pela estrada em direção à fazenda, que ainda estava longe. A minha tia disse que não aguentava mais correr e minha mãe parou. Depois de descansarem um pouco, voltaram a andar com passos bem rápidos. Aos poucos, a luz do sol deu lugar à noite, deixando apenas seu vermelho nas nuvens altas, sendo substituído por uma lua grande que iluminava, ainda que fracamente, o caminho. Quem conhece a Caatinga sabe que mesmo durante a noite é possível caminhar sem luz, pois a areia branca ajuda a enxergar, refletindo a luz da lua. E elas continuaram sob essa luz fraca, andando cada vez mais rápido. Depois de mais de meia hora naquela corrida extenuante, minha mãe disse que sentiu uma terrível vontade de chorar, quando sentia a escuridão se intensificar, com as nuvens encobrindo a lua. Havia momentos em que precisavam parar para não tropeçar e, quando a lua surgia, corriam um pouco para avançar antes que a claridade sumisse novamente. Até que, numa descida da estradinha, viram ao longe um muro branco baixo. Primeiro pensaram ser a fazenda, mas logo minha mãe percebeu que não podia ser. Não tinha luz alguma, era o cemitério velho, tão velho que as pessoas da religião nem lembravam quem estava enterrado lá. As meninas teriam que passar bem na frente do tal lugar. Minha tia não sabia o que era aquilo, e minha mãe preferiu deixar ela sem saber até chegarem perto. Isso é um cemitério, Dora? Perguntou minha tia, quando passavam bem em frente. Aqui não tem nada demais, eu tô mais preocupada com a raposa doida e com as cobras também, disse minha mãe, puxando minha tia pelo pulso. Minha mãe nem terminou de falar e elas escutaram uma criança chorar. Pararam como se uma cobra tivesse surgido no meio do caminho. Enquanto buscavam com os ouvidos a origem daquele lamento, perceberam que do muro no Campo Santo, nesse meio tempo, o choro ficou mais tenso e alto, tornando-se berros desesperados.
Com os olhos cheios de lágrimas de pavor, minha mãe puxou a irmã, que começara a chorar quando percebeu o que acontecia. Deram início a uma desabrida carreira pela penumbra da estrada. Sentiram que a água estava na mata seca atrás delas. Primeiro em silêncio, mas logo aquilo começou a gritar novamente. Era o som de choro infantil, que agora estava acompanhado de um tropel pesado. Correram por um tempo que pareceu longo demais. Os pulmões ardiam, o pulso doía, pois a irmã cravou-lhe as unhas de tanto medo que sentia. Até que, de repente, aquilo falou com uma voz que vinha de todo lado e lugar nenhum. Me chame! A vereda desembocou em uma estrada de terra mais larga e elas finalmente viram luzes. Era a fazenda, mas não se sentiram seguras até entrarem nos arprendes iluminados, onde vários homens conversavam. Eles estavam. O meu avô. Ele estava. Todos eles se levantaram, diante do terror das crianças, que demoraram muito a conseguir dizer algo. Pai, a mãe tá com dor. Aí a gente veio avisar, mas íamos pelo cemitério velho, falou a minha mãe, enquanto minha tia ainda chorava agarrada ao braço do pai. Um ar de entendimento mútuo tomou a todos naquele momento, pois todos sabiam que havia coisas erradas naquele cemitério velho. Tão erradas que mesmo as pessoas, gostando de prosear sobre a assombração, não falavam do cemitério. Comentar daquele lugar era causar incômodo. O patrão pediu que um funcionário levasse todos os outros para suas casas na caminhonete. Em meia hora chegaram em casa. Minha avó estava bem, tinha sido um alarme falso. Minha mãe morou naquela região até os 18 anos, quando veio embora para a Fortaleza. Ela conta que nunca mais voltou a fazer aquele percurso. Sempre pegava o caminho mais longo. Perguntei se ela sabia o que de fato havia acontecido na estrada do velho cemitério. Ela disse que a curiosidade de saber nunca venceu o medo de falar daquilo. Recebi esse relato no e-mail, revisado por uma seguidora.